Olá, pessoal! Seja bem-vindo ao meu canal, professora Solimar Silva aqui. E esse é um conteúdo que eu já vou avisando. Fiquei relutante se eu deveria gravar ou não, mas eu trouxe para vocês e eu vou explicar logo no começo. Esse nome aqui é estatística. Eu sou de humanas, sou de letras. Será que eu tenho alguma coisa para contribuir? Então, deixa eu contextualizar para vocês, tá? Eu estou fazendo faculdade de psicologia, estou no primeiro período, e no primeiro período me deparo com essa matéria aqui, estatística aplicada à psicologia. Que eu imagino que seja estatística aplicada a qualquer profissão, pelo menos aqui na unidade 1 do material que a gente tem na universidade. Então, o que eu fiz? Né? Eu sou formada em letras, não sei muito de números, estatística não deve ser minha praia, mas se eu estou estudando, eu quero, né, quero aprender. Então, fiz algumas anotações e eu pensei que talvez possa ser útil, né, compartilhar para outras pessoas que, assim como eu, não são expert e que estão buscando aprender. Então, aqui, deixando muito claro, eu não sou professora de estatística, eu não estou aqui no lugar de compartilhar imensos saberes, mas eu trouxe a forma que eu anotei e os exemplos que eu trouxe para a minha realidade para ajudar a entender alguns conceitos, que eu espero que eu também esteja entendendo. Complicado, né? E eu espero que assim a gente combine e que esse vídeo seja útil para você. Então, é um resumo de uma das unidades, a primeira unidade que a gente tem para uma disciplina que é presencial, mas que tem um conteúdo, componente online, tá? Então, a primeira coisa que eu anotei assim, para que. E eu vou estar, gente, lendo muito as minhas anotações também, tá? Porque, como eu falei, eu também estou nesse processo de aprender, eu estou compartilhando um pouquinho dessas anotações. Elas não estão aqui, nossas, já internalizadas, tá ok? Então vamos lá. Começando o vídeo, quero que seja útil aí para você. Ah, uma coisa importante. Como eu sou professora, os exemplos que eu busquei têm a ver com educação e tem a ver com o que eu me interesso muito, que é a questão do desenvolvimento das competências socioemocionais, tanto de aluno quanto de professor, e eu fui alinhando mais ou menos assim, tá ok? Então vamos lá. Primeiro, para que serve a estatística? Né? Estamos estudando isso para quê? E aí eu pensei assim, tá, vamos fazer uma pergunta, né? Que tudo, a estatística, ela vai trabalhar com números, com dados, com base em alguma pergunta, né? Então, por exemplo, o censo do IBGE, quantas pessoas moram nessa casa? E depois eles vão falar lá que é, cerca de existem cerca de 4 pessoas que moram em cada casa, lá. Então eles pegam lá estatisticamente os dados. Então pensei na seguinte pergunta, pensa comigo, tá? Vamos supor que eu tenho essa pergunta aqui. Os professores da rede pública estão satisfeitos com o seu trabalho? Então, faz conta que essa minha inquietação que eu tenho, estão satisfeitos? A gente aprendeu que não pode ser no senso comum, no achismo. Ah, eu acho que não estão, não. Ah, eu acho que estão sim. Eu preciso investigar, né? E aí eu poderia fazer uma pergunta para 1.000 professores e ter uma enorme quantidade de resposta. É claro que aqui é, pode ser sim ou não, as respostas vão ser só sim ou não, tá? Mas a gente pode ter mais perguntas, mais coisas que a gente pode ter. Então, eu coloquei aqui, ó, a estatística ajuda a transformar as respostas que a gente recebe em informações que a gente consegue compreender. Então, eu posso ver quantos estão satisfeitos, eu posso ver quantos estão insatisfeitos, se for só sim ou não, tá? Eu posso também ver o grau médio de satisfação, tipo, o quão satisfeito você está. Muito satisfeito, satisfeito, nada, não se aplica, sei lá, muito insatisfeito. Então você vai ter uma escala, tá? Eu posso também saber se determinados grupos apresentam diferenças. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, então vamos supor que eu perguntei aos professores de escola pública da Zona Sul e os professores da escola pública da Zona Norte, ou da Baixada Fluminense, ou da cidade tal, teve diferenças nessas escolas? Ou se eu estou falando de escola pública, de repente eu perguntei para a escola pública do estado, do município, federal, percebe? Então eu posso começar a ver se tem diferenças entre esses grupos que eu fui falando. E também se existe a relação entre satisfação e outras características. Então, por exemplo, vamos supor que eu fiz um questionário mais elaborado e eu percebi que os professores que têm mestrado e doutorado
só um exemplo aqui, tá, gente? Estão mais satisfeitos, professores que têm a graduação, especialização menos. A grosso modo, percebe que eu tenho várias informações, né? Então, que as perguntas podem me dar. Então, a estatística ela vai ajudar eu transformar os dados que eu estou recebendo em informações que eu consiga compreender e que ajude para a gente entender realmente essa questão da avaliação, da satisfação dos professores. Então, quando eu tenho uma pergunta, muito importante, eu não vou falar assim, eu quero estudar professores, isso é vago, é um exemplo ruim. Agora, assim, eu preciso estudar, eu quero estudar, é, investigar, né, a relação entre satisfação e a intenção de deixar a profissão. Percebe que é diferente? Então, eu preciso ter uma pergunta que vai me nortear, que vai me ajudar, tá? Por quê? Lá, quando eu faço as perguntas, gente, eu, né, vou entrevistar pessoas ou passar questionário para pessoas. Esse questionário vai gerar o quê? Os dados, né? Então, tem as pessoas, são os professores, que não são só professores, eu estou pensando, né, em olhar a satisfação e a intenção de deixar a profissão. Quem que eu vou buscar? Quais são os dados que eu preciso? Quais são as informações que eu preciso? Quais são as variáveis, né? Que, como eu falei, vai ser só professor de uma determinada cidade, só de uma escola municipal, uma professora de uma determinada cidade, de uma mesma cidade, mas escola municipal, estadual, federal. Vão ser pessoas de várias partes da cidade ou do estado, vai ser para o Brasil inteiro, percebe? Então, tem que ter as variáveis. E a metodologia, que aí a gente vai ver um pouquinho mais adiante, tá? Então, deixa eu ver se eu não pulei nada aqui na minha anotação que eu estou falando. Ah, pulei esse um pouquinho, tá? Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho na pergunta, tá? Eu anotei aqui que a pergunta, né, a estatística, né, ela é como uma lente de aumento. Eu olho algo, parece que é pequenininho, não, mas eu vou olhar só essa pergunta, só para esse município, só para esse tipo de escola, mas ali vão gerar vários dados. E como é lente de aumento, ela não vai criar informações, ela não vai criar realidade. Ela vai ajudar a gente, como pesquisadores do que a gente estiver, né, pesquisando, a enxergar padrão dentro de uma quantidade de informações. Eu consigo entrevistar todos os professores do Brasil inteiro? Creio que não, pelo menos eu não consigo. Então, eu vou ter que fazer um que a gente chama de recorte, né? Vou ter que ter no caso, é o recorte da população que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas eu posso estabelecer, e aí a gente vai falar sobre a amostra, qual vai ser, que pessoas que vão responder, como é que vai ser, mas eu preciso, dentro daquela informação, de um monte de informação que foi gerada, não está tudo complicado, eu preciso entender, tá? Eu tenho ali um problema, uma pergunta, né? Que problema, gente, não é coisa ruim, tá? Um problema é algo que eu quero descobrir, tá? Quando a gente fala problema, né? Parece assim, que é um problema, algo que eu quero descobrir. Eu quero descobrir se os professores estão satisfeitos em suas profissões. Eu quero descobrir como que está a intenção dos professores que estão com mais de 10 anos no magistério, a intenção deles de largar o magistério. Então, por isso que é muito importante toda pergunta começar com uma pesquisa, né? Então, a gente não pode só sair vou fazer um questionário e distribuir. A gente tem que saber qual é o seu problema de pesquisa, qual é o seu ponto que eu vou olhar. Por isso que tinha lá, estudar professores ou estudar satisfação profissional e a intenção de abandonar a carreira. Faz muita diferença, tá? Porque o problema, gente, ele vai ajudar a gente a ver o que a gente quer descobrir, quem que vai ser pesquisado, que informações eu preciso, quais as variáveis vão ser analisadas e qual a metodologia utilizada, como eu já falei. Então, lá no material, ele destaca que o problema bem formulado orienta os objetivos, as hipóteses, as variáveis e a metodologia da pesquisa. Eu sempre falava com os meus alunos, embora a minha abordagem era mais qualitativa, né, quando eu estava orientando monografias, mas eu sempre falava com eles, se você não tem uma pergunta que você está buscando responder com a sua pesquisa, o que você está pesquisando? Então, de igual maneira, se eu não tenho uma pergunta aqui, como é que eu vou saber quais são os objetivos da minha pesquisa, do meu trabalho, as hipóteses que eu estou levantando? Por exemplo, será, no caso dos professores,
Quero investigar a probabilidade dele sair de sala de aula, não querer ser mais professor. E eu posso ter hipótese, será que o professor com menos de 5 anos tem maior probabilidade de sair? Será que é o professor, quando já está cansado, depois de 10 anos, que vai ter maior chance de dizer que não aguenta mais a profissão? Será que vai ser o professor que trabalha no campo, que trabalha na escola integral, que trabalha na escola, aqui é a escola pública que eu falei que ia dar, né? Então, só a escola pública. Será que o que trabalha no estado, por exemplo, no meu estado, onde eu estiver, tem mais possibilidade que na cidade X? Então, percebe que isso são hipóteses e variáveis que a gente está buscando na pesquisa. E para isso, gente, quando eu tenho uma boa pergunta, então eu tenho os meus objetivos, tá? E aí, os objetivos eles são objetivo geral e objetivo específico, né? O objetivo geral geralmente é aquele que ao final de um período a gente consegue alcançar, tá? É o que a gente quer descobrir no final do trabalho. E os objetivos específicos são os passos detalhados que vão orientar o processo da pesquisa. Então, por exemplo, se eu quero, vou pegar um exemplo até que a gente dá para professor para aula, um objetivo geral para aula, tá? Mas desenvolver a criatividade do aluno. Objetivo específico são as ações que eu vou fazer para desenvolver a criatividade. Então, escrever um texto, vamos supor que é professor de português, escrever texto em diálogo sobre entre os talheres, faça uma narrativa sobre talheres. Faça um desenho ilustrando e escreva uma história, não sei o que lá, cria uma paródia, não sei o que. Percebe que você vai ter várias ações, várias coisas ao longo de várias aulas que em conjunto vão contribuir com o teu objetivo geral. Então, trazendo, pelo menos o meu entendimento, para a pesquisa de igual maneira. Então, eu tenho um objetivo geral, que é o destino final da minha pesquisa, né? Então, exemplo, investigar a relação entre a satisfação profissional e a intenção de permanência no trabalho dos professores. Opa, eu vou investigar se existe uma relação. O cara está satisfeito, está mais satisfeito? Possivelmente ele vai ter menos chance de querer sair do trabalho, deixar de ser professor. Percebe? Então, esse é um exemplo prático de objetivo geral, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui. Aí sim, os específicos, né? Eu vou medir a satisfação profissional, eu vou identificar a intenção de permanecer na profissão, vou comparar professores de diferentes faixa etária, ou, como eu falei, de tempo na carreira. Eu vou ver se tem realmente essa relação entre satisfação com a profissão e a intenção de permanência. Então, essa é a lógica. O objetivo geral, estou lá que nota, né? Falo, estou voltando. O objetivo geral tem a finalidade ampla, objetivo específico, as ações necessárias para eu alcançar. Gente, até aqui tá claro? Espero que sim, porque eu também estou aprendendo enquanto gravo esse vídeo, tá? Muito bem. Então, eu fiz esse um truque para a gente memorizar. Objetivo geral, meu destino. Objetivo específico, o caminho. Então, eu coloquei o Waze onde eu quero chegar. É meu objetivo geral. O caminho, a rota que o Waze está escolhendo, porque vai depender do trânsito, vai depender de muitas variáveis, vai ser o nosso objetivo específico, o caminho que a gente percorreu para chegar ao objetivo geral, beleza? Deixa eu ver se tem aqui o próximo, se tem aqui, tipo de pesquisa, tá. E aí, se eu tenho uma pergunta, eu vou ter que saber assim, tá, então como que eu vou ter essas respostas? Como que eu vou levantar, né, essas informações? E aí, no material que a gente tem dois tipos de pesquisa, tá? Um chamado de pesquisa de levantamento e outra chamada de pesquisa experimental. Quando a gente fala de pesquisa de levantamento, ele está falando de um questionário. É essa palavra survey, né, que tem no texto, é um questionário, tá? Então, e se é um questionário, eu vou fazer observação sem intervir. Ou seja, eu coleto as informações nesse questionário, pode ser no Google Forms ou SurveyMonkey, outras possibilidades, e eu só vou receber esses dados. Já experimental, vai ter intervenção específica. Ou seja, o pesquisador, de certa forma, ele vai alterar as variáveis, né, para observar os efeitos. Como assim ele vai alterar as variáveis, Solimar?
Então, na, na pesquisa experimental, de repente ele vai fazer grupos e vai dividir em 2 grupos. Um grupo que vai receber uma técnica, vamos supor, professores que estão estressados. Um grupo vai receber a técnica de relaxamento. Outro grupo não vai receber. Depois de um tempo, eu comparo como é que estão os 2 grupos, né? Então, no questionário, eu só observo, só recebo. No experimento, experimento, você está fazendo lá uma experimentação. Você observa o efeito. Lembrando, gente, que eu estou falando aqui a grosso modo, mas toda pesquisa envolvendo seres humanos, quando a gente vai fazendo, tem que passar pelo comitê de ética, né, da universidade que você estiver, tem que ter autorização expressa por escrito dos participantes. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, não é só sair agora, eu vou fazer uma pesquisa lá na minha igreja, lá na minha escola e vou pesquisar. Não, tem que ter um projeto que passe, né, principalmente experimental, mas que passe por entrevista, o que for, tem que passar pelo comitê de ética, porque a gente está envolvendo pessoas, tá? Deixa eu ver aqui. Isso. Então, esses são os 2 tipos que o material apresenta, tá? A experimental e a de levantamento. E aí tá, mas quantas pessoas eu vou investigar então? Nossa, tem vários professores no Brasil todo. Então a gente começa a definir a população em pesquisa, que é assim, quem exatamente eu quero estudar? E aí isso é muito importante, gente, porque, por exemplo, eu quero estudar a saúde mental dos professores. Mais uma vez, eu vou dar conta dos professores todos do mundo, do Brasil todo? Não. Mas, de repente, por exemplo, eu posso falar, eu gostaria de estudar a saúde mental dos professores do município, da Secretaria de Educação Municipal de Duque de Caxias. Então, assim, do município, da Escola Pública de Duque de Caxias. Então, a população, ainda assim, tem um montão de professor, tá? A população não são só os professores que eu consegui entrevistar, é um conjunto de pessoas sobre as quais eu vou tirar a conclusão. Vamos supor que tenha 3.000 professores, estou chutando um número aqui aleatório, tá? Fontes, o tic-teco aqui, tem 3.000. E talvez eu não consiga ter a resposta de 3.000 pessoas, nem tenha condições de ter tantas respostas. Então, a população não é a população são os 3.000, mas pode ser que eu consiga entrevistar um número menor, tá? Então, população, todo mundo a quem aquela pesquisa poderia interessar. Então, no caso, né, os professores de primeiro a quinto ano, os professores de sexto a nono ano, os professores de educação infantil, o professor de Libras, no caso, enfim, todos, tá? Só que eu preciso ver que essa população, de acordo com a pergunta, no caso aqui eu falei professores, mas se eu falasse dos funcionários da Secretaria de Educação, percebe que já envolveria não só professores, tá? Então, essa é a população. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que eu trouxe outros 2 tipos que se fala, de população-alvo e população acessível. Qual a diferença? A população-alvo é aquela, né, como eu falei, os professores, todos os professores, ou todos os professores daquela região. A população acessível, só os professores de Caxias. Ou população-alvo, todos os professores de Caxias. A população acessível, professores de Caxias das escolas A, B, C e D, ou da região tal. Percebe? Então, população-alvo, todo mundo. População acessível é quem eu consigo, né, por tempo, recurso, eu consigo pesquisar, tá? Então, essa é a diferença principal. E aí tem um erro muito comum, e a gente precisa tomar cuidado, que é assim, eu pesquisei 40 professores ou 100 professores que seja da rede municipal X. E aí eu tiro a conclusão de que todos os professores brasileiros pensam assim, ou mesmo todos os professores, né, do estado pensam assim. Então, isso é uma generalização, então a gente tem que tomar cuidado, tá? Se eu tenho 10.000 professores, né, e eu vou analisar, falar, mandar e-mail 400, esses 400 são a amostra, tá? Então, a gente tem uma amostra que é o seguinte. Vamos pegar Duque de Caxias, que eu dei o exemplo aqui de Caxias o tempo inteiro, porque é a cidade, né, onde eu trabalho. Se eu tenho 3.000, não tem isso tudo não, gente, só estou chutando aqui, 3.000 professores, e eu vou
conseguir conversar ou fazer questionário, enfim, pesquisar 300, 200, eu estou pegando a amostra, é uma representação menor dessa população, para que eu consiga estudar todos os indivíduos. Então, dá o conceito lá da melancia. Eu não preciso comer a melancia inteira para saber se ela é doce, se ela é uma boa melancia. Você vai comer um pedaço. Então, a amostra é isso, tá? A melancia inteira, ela é a população, e o pedaço, o recorte que você fez, é a amostra, tá? E aí a gente tem dois tipos de amostra aqui, que é probabilística e não probabilística. Ó, probabilística de probabilidade, de que é provável, tá bom? Então, por exemplo, eu vou ter, lembra dos 3.000 que eu estou falando aqui? Tem 3.000 professores, eu só vou poder falar, sei lá, mandar questionário para 300, vai ter um sorteio aleatório. Então, vai ter alguns critérios e assim a gente aumenta a representatividade. Por exemplo, critérios. Eu tenho professor, lembra que eu falei da educação infantil, primeiro a quinto ano e sexto a nono anos. Então, vamos supor que são 300, eu gostaria que fosse 100 de cada, 50 do primeiro, 150 do segundo, de acordo com os critérios. E aí eu tenho uma amostra de probabilidade dessa seleção de professores. E a não probabilística, ela é uma seleção não aleatória, ela é desconhecida para os participantes. Vamos supor que eu criei um instrumento de pesquisa, um questionário, e joguei nos meus grupos de WhatsApp, joguei lá no Instagram, pessoal, você conhece professor que pode preencher? E aí pode ter resultados tendenciosos, que eu vou falar daqui a pouquinho, e acaba tendo uma menor representatividade, porque de repente eu falei, vocês conhecem o professor da cidade tal, ele que é para responder. O outro respondeu ele de outra cidade. Então, percebe? Não tem tanta representação daquele grupo que eu queria, né, em comparação com a amostragem probabilística, que tem maior probabilidade de ter representatividade desse grupo que eu estou pesquisando, tá? E aí, deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui na minha colinha. Sim, sim. Perfeito. Aqui, gente, já são principais técnicas de amostragem. Então, vamos lá entender? Lembra que a gente falou ainda há pouquinho lá da melancia, da amostra, tá? Se eu tenho a população inteira e se eu tenho só parte dessa população. E aí, quando eu tenho parte dessa população, estou falando de amostra, então técnicas de amostragem. Então, como é que é a técnica de amostragem? Aqui no material ele fala sobre 6. Então, trouxe 3 nesse slide e 3 no próximo, tá? Então, a amostragem aleatória é simples. Lembra que é aleatório, olha. Todo mundo tem a mesma chance de ser escolhido. Então, eu tenho 1.000 professores para entrevistar e escolho 100. Então, vamos supor que eu tenho os nomes deles e vão fazendo o sorteio. Isso é aleatório simples. E aí a gente tem a sistemática, que a gente fala assim, ó, vai ter um intervalo. Tem 1.000 professores, então de 10 em 10, de 12 em 12 ou de 15 em 15, eu vou selecionar um. Então, eu peguei um, depois eu pego 11, depois eu pego 21, um exemplo, tá? E aí você tem um intervalo. A estratificada, quase que não sai. A estratificada, ela vai dividir a população em subgrupos. Então, lembra que eu falei, poxa, eu tenho professor da educação infantil, do primeiro a quinto ano, de sexto a nono anos no município. Eu nem falei do ensino médio, porque o município geralmente cuidam desses, tá? E aí eu preciso ter uma amostragem. Então, por exemplo, eu acho que se eu tenho, desses 1.000 professores, um exemplo, tá? 200 são na educação infantil, 500 são no primeiro a quinto anos e 300 estão de sexto a nono. Então, eu vou pegar percentualmente esses extratos e eu vou falar assim, então tá, então você tem, até esqueci quanto que eu falei, gente, 200, vou falar 200 que eu não lembro. 200 na educação infantil, vou pegar 20. Tem 500, pegar 50. Tem 300, pegar 30. Não deve ter fechado a conta, nem sei. Mas vocês entenderam a ideia. Eu vou pegar, né, na estratificada, eu vou pegar para representar. Não adianta eu pegar, se eu tenho esse quadro de professores, pegar 100 todos só de sexto a nono. Eu não cobri quem atua com primeiro a quinto e quem atua com educação infantil. Então, eu faço extratos, esses extratos com S, tá, gente? Tipo camadas, né? Os
os subgrupos que existem. E aí existe também a técnica de amostragem, que é, eu já falei de estratificada, não falei, gente, eu tenho certeza. Olha, o slide saiu com um pequeno erro, tá? Mas tudo bem. A estratificada, acabei de falar. Deixa eu só ver se eu copiei a mesma coisa. Que de repente às vezes só não muda o nome, que às vezes a gente vai fazendo slide. Que seria por conglomerados agora. Tá, então, conglomerados, tá certinho ali, tá? Esquece o estratificado. Os conglomerados é o seguinte: em vez de eu sortear as pessoas, eu vou sortear os grupos. Então, por exemplo, em vez de eu sortear quais os professores vão participar, eu posso sortear quais escolas que eu vou fazer. Então, no conglomerado, em vez de sortear indivíduo, sorteia grupos, tá? Então, eu vou sortear na mesma cidade quais são as escolas que eu vou aplicar. Então, percebe que nessa escola tem, por exemplo, educação infantil, primeiro, quinto, sexto, nono, foi sorteado, ele tem uma representação, tá bom? E por cotas, o outro não tem o slide, porque eu fiz um errinho aqui, mas eu vou falar, mas por cotas eu pego a população, né? E divido em grupos e estabeleço uma quantidade de participantes para cada grupo. Que, aliás, era o que eu estava até falando. Eu vou fazer 20%, né, vou entrevistar 100 pessoas, 20 do primeiro ao quinto ano, 20, 40 do sexto ao nono, então eu pego cotas, tá? Mas não faço sorteio aleatório. E não está aqui por julgamento. Então, acabei repetindo o outro no slide, mas por julgamento é o seguinte: o pesquisador ele vai selecionar as pessoas que ele considera representativo. Então, por exemplo, eu quero. E aí, no caso do professor, acho que nem seria tanto, tá? Mas eu quero fazer pesquisas, né? Uma pesquisa com professores que eu vejo que estão engajados, que eu vejo que sempre publicam coisas na internet, que são uma referência na área, e de repente eu vou fazer uma pesquisa, não tem que ser essa que eu acabei de falar, mas com quem eu considero representativo para a informação, para o que eu estou investigando. Ok? Então, esse é por julgamento que não está aqui escrito, mas que está lá no material. E aí a gente tem, gente, uma coisa importante, que é o seguinte: o que é uma amostra tendenciosa, tá? É quando a gente, ao escolher, a gente distorce os significados. Por exemplo, eu vou só entrevistar professores que são influencers, e aí ele mostra um monte de atividade, eu vou falar que os professores são maravilhosos. Eu vou investigar a satisfação com o aplicativo tal. E eu só, não a satisfação, mas a opinião, e eu só pego as pessoas que já estão inscritas e pagantes. Então, eu preciso ter uma amostragem que represente a população. Lembra que a população é a melancia inteira e a amostragem ela tem que estar representando. Então, eu não posso só pegar um grupo e de repente eu vou ter um número alto que não está representando todos. Então, por exemplo, eu vou, só um exemplo, eu vou numa loja de chocolate e vou perguntar se as pessoas gostam de chocolate. E ali, vamos supor que 90% que está ali responda que sim, 10% está comprando para alguém. E aí eu concluo que 90% da população gosta de chocolate, mas eu não entrevistei as pessoas que nem estavam na loja, eu só peguei ele na loja de chocolate. Então, as chances são grandes de você encontrar pessoas que gostam de chocolate numa loja de chocolate. Então, essa é a questão de você não ser tendenciosa. A gente tem que ter uma seleção, aplicação do instrumento, a forma como a pessoa responde, ela pode acabar dando uma discrepância, uma diferença no que é o resultado real, tá ok? E aí, a gente chega aqui do tamanho da amostra. Gente, esse pedaço é um pedaço que eu ainda vou estudar também mais, né? Porque eu fiquei assim, tá, mas qual é o tamanho? Porque que o material, pelo menos na unidade 1, fala só o seguinte, né? Que ele fala assim, precisa entrevistar quantas pessoas? E aí ele fala que a resposta depende de vários fatores, né? Como tamanho da população, quantas pessoas existem, né? Tem 3.000 professores. O nível de confiança, no sentido de quão seguro eu tô, né? Quero estar em relação a essa estimativa, com a margem de erro, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que eu me permito.
A variabilidade no sentido de quantas pessoas da população diferem uma das outras. Então, no sentido de, se eu estou entrevistando professores de educação infantil até o 9º ano, não adianta eu só pegar uma amostragem só de quem trabalha com primeiro a quinto anos, eu vou ter que precisar de uma amostragem maior. E aí, ele não explicou exatamente, eu talvez explique nas outras unidades, como é que eu faço esse cálculo, né? Como é que eu vou saber que aquela amostragem ela é representativa ou ela é, sabe, se o pedaço da melancia dá para sentir o gosto ou se o pedaço da melancia está pequeno demais. Então, isso é uma coisa que eu também vou investigar. E aí ele fala da noção de margem de erro, né? Talvez eu tenha visto assim, o candidato tal está com 22% da intenção de voto, com a margem de erro de 2% para mais ou para menos. Então, a margem de erro é uma variabilidade, né? Você se permitir que tenha um percentual entre o que você está dizendo. Então, por exemplo, o candidato está com 22%, vamos pegar 20, que é o exemplo que está aqui, que eu sou de humanas. 20% com 2% de margem de erro, então 2% para mais, 22%. 2% para menos, 18%. Essa é a margem de erro. Ele pode ter de 100 pessoas, tanto 20 que vão votar nele, 22 ou 18, porque essa é a margem de erro da pesquisa, tá? Tá quase acabando, minha gente. Olha, o material é complexo, é grande, né? Assim, não é nem complexo, mas é muita coisa para estudar. E aí chegamos aqui na questão de parâmetro e estatística. E aí, parâmetro e estatística eu achei assim, bem fácil da gente entender. Então, eu tenho parâmetro a população toda e a estatística a amostra, tá? Então, assim, tem lá 3.000 professores e eu vi que a média desses 3.000 professores, a média de satisfação é 7,5. Eu tenho aí um parâmetro. Mas eu entrevistei, eu conversei, eu passei questionário, o que for, 300. Ele é a amostra. E a média desses 300 é 8 de satisfação. Então, essa média 8 é estatística, não é o parâmetro. Então, o parâmetro é quando eu consigo analisar a população inteira. Quando eu consigo analisar uma amostra dessa população, eu estou falando de estatística, tá ok? E aí tem os termos, né, aqui, né, P representa a população, então esse é o macete que eu coloquei. Então, P, população. A, amostra. Então, população, parâmetro. Amostra, estatística. E aí, pelo menos para a gente poder lembrar. E aí chega a questão de dados primários e secundários. Então, eu quero estudar esses professores. Eu vou, por exemplo, buscar os dados já existentes. Eu já tenho dados em base oficial, relatório, arquivo. Esses são o que eles chamam de dado secundário. Ou seja, eles já existem ali e podem ser úteis para fundamentar as nossas pesquisas. Já o dado primário tem a ver com o que a gente vai. Não, é isso? Deixa eu ver se eu confundi aqui, só um minutinho. O dado primário é o que eu vou coletar pelos questionários, pelas entrevistas. Esses são dados primários. Então, secundário existe lá, já está disponível, eu vou buscar e economiza tempo e dinheiro. E o primário eu mesma vou gerar, dependendo da pesquisa, não vai ter jeito, a gente vai ter que gerar, porque não tem às vezes nem informação ali do que você está pesquisando. Por exemplo, onde você vai encontrar o nível de satisfação dos professores da escola X? Entrevistando ou passando questionários para eles, tá ok? Beleza, deixa eu ver aqui. Próximo. Sim. Questionário, gente. Como é difícil fazer uma pesquisa, pelo menos para mim, porque às vezes nossa pergunta está tão clara, por isso que a gente tem que ter, né, uma orientação ou um colega que possa ver outras pessoas que possam também ter uma ideia, né? Porque se a gente tem uma pergunta tendenciosa, né, que leva a uma resposta que a gente está querendo sem querer, a gente está acabando tendo distorção dos dados. Então, por exemplo, se eu perguntar assim, por exemplo, professor, você concorda que o sucateamento da educação está deixando a gente mais esgotado?
Aí o professor vai falar que sim, um exemplo. Mas eu já trouxe que está sucateado, que está deixando esgotado, eu já trouxe a pergunta já para ele responder um sim, né? Então, eu vi aí outra pergunta que eu escrevi assim: você concorda que a excelente nova metodologia da escola melhorou a aprendizagem? Eu já estou colocando excelente aqui. E você concorda. Então, assim, quais são. é, qual a sua sensação com essa nova abordagem que está economizando tempo dos professores, sabe? Se você já traz a informação, você está acabando sendo tendencioso sem querer. Então, a gente tem que ter perguntas claras, objetivas, compreensíveis, relevantes e neutras, né? Neutra no sentido que a pergunta ela não te induz nem para um lado nem para o outro, a pessoa realmente vai ser capaz de dar a resposta dela e não o que a gente quer, tá? E aí fala sobre então o seguinte, lembra que eu falei com base no material o tempo inteiro, tá? Que a gente tem questionários e entrevistas, né? A possibilidade de aplicar um questionário que a pessoa responde, um Google Forms, e que muitas vezes tem perguntas ali que é de fórum íntimo, a pessoa às vezes pode responder anonimamente, como for. E a entrevista, o pesquisador faz as perguntas diante da pessoa ou das pessoas, depende de como é que vai ser, e registra, então, a resposta, né? Pode acontecer no caso de pessoas que têm dificuldade com leitura escrita, pode acontecer no sentido de você ter a pergunta e ter perguntas adicionais, esclarecedoras, uma entrevista que você está ali mais ou menos semi-estruturada, tem umas perguntas, mas eu posso ter, de acordo com a resposta da pessoa, algo adicional, tá? Então, a entrevista, ela dá bastante trabalho, então eu posso, é fácil eu passar um questionário para 1.000 pessoas, mas não é fácil eu entrevistar 1.000 pessoas, tá? Então tem que perguntar direitinho. E aí fala do pré-teste, gente. Lembra que às vezes está muito claro, a gente fez um questionário, está lindo e maravilhoso, mas às vezes a gente não percebe que pode ter alguma pergunta que está difícil, que a pessoa não está entendendo, ou que gera ambiguidade de resposta, ou que está tendenciosa. Então, o pré-teste ajuda a gente a fazer, até para identificar essas ambiguidades, esses erros, antes de coletar os dados todos. Então, você faz com uma pequena parte ali para você checar e fazer o ajuste no seu questionário final, tá? Então, vamos para a codificação de dados. Lembra que a gente vai ter muitas respostas e às vezes a gente vai precisar codificar. Tem resposta que é simples, que é sim, não, feminino, masculino. Então é um, dois, né? O SN, sei lá como é que a gente vai criar. Mas vai ter respostas que a gente vai precisar ter um código melhor. Então, mas só para entender o que é essa codificação, então vamos supor, o material fala feminino, masculino, feminino um, masculino 2. Então você já codifica ali na sua tabela e você consegue filtrar, né? Lembrando que feminino e masculino é mais fácil, mas pensa em respostas como, por exemplo, vamos supor que você tenha lá, aqui você atribui o seu nível de satisfação e tenha várias opções e tenham outros, né? Ou sem outros. Então você vai ter várias coisas e você vai precisar colocar um código para facilitar a sua leitura, vamos dizer assim, dos seus dados, das suas informações que você gerou. Lembrando, não é porque eu coloquei um número, respondeu muito satisfeito é 1, satisfeito é 2, não é 3, não é 4, é 5, não é porque teve esses números que virou uma variável quantitativa, tá? Então, a gente tem aí só um número para poder facilitar você codificar, você entender, achar esses dados, né? Tá em código, alguma coisa assim, mas não quer dizer que virou algo quantitativo só porque você teve um número, tá? E aí a gente fala sobre variáveis, né? Então ele fala o seguinte, que aquela variável, o que é uma variável, né, gente? É uma informação, né? Possíveis caminhos, né? Vamos dizer assim. Então, ele fala que as variáveis são características observáveis que podem ser medidas. Então, por exemplo, é a mesma coisa eu investigar uma mulher branca da Zona Sul, de 20 a 25 anos, que está fazendo faculdade pela manhã, e é uma mulher negra, mãe solo,
da Baixada Fluminense, de 35 anos, que está fazendo uma faculdade à noite, percebe que aqui, eu só peguei assim, só para ter uma ideia, tudo isso que eu acabei de falar, a idade, o sexo, por acaso peguei, mas a raça, a localização, tudo isso são variáveis e que vão influenciar na nossa pesquisa, né? Uma pessoa que tem condições A, B, C e D, diferente daquela outra que tem A menos, C, D, L, sei lá o que for. São variáveis que são características, né? Que a gente pode medir, né? E que é essencial para a nossa coleta de dados. Então, o professor ou a professora, eu vou querer saber se é sexo masculino ou feminino? Eu vou querer saber faixa etária? Eu vou querer saber se esse professor está nesse município e mora nesse município, ou ele está nesse município e mora em outros municípios. Percebe que eu começo a ter variáveis, vai variar, né? Eu, de repente, quando eu começar a perceber lá, eu posso perceber um exemplo só, tá? Uma hipótese, que quem é morador da mesma cidade que trabalha tem uma satisfação maior do que aquele que de repente mora em outra cidade. E aí a gente tem a questão, será que é o tempo de locomoção, o desgaste, né, de ir e voltar, de estar no transporte? Percebe que a gente vai tendo essas variáveis, essas diferenças, tá? E de acordo com o texto, a gente tem algumas variáveis que são qualitativas e quantitativas. O que é variável qualitativa e quantitativa, gente? A qualitativa, ela vai descrever uma categoria ou uma qualidade, né? Como tem essa lista aqui que vocês podem ler. E o que isso representa? Não tem uma ordem numérica, né? Ela vai ajudar a gente a descrever características só. A gente não está contando uma quantidade. Agora, né, inclusive profissão, está aqui também, né? Profissão, estado civil, qualidade, é uma característica. As quantitativas, a gente consegue mensurar, medir, então, idade, peso, etc. Ou seja, elas, eu vou conseguir, por exemplo, a média da população é de 35 anos, mas eu não vou colocar a média da população tem olhos verdes. Talvez isso, a não ser que seja algo representativo, para eu saber que com os olhos verdes tem mais satisfação, né? Mas não é. Então, qualitativa geralmente não são características mesmo, né? Uma qualidade. E a quantitativa, algo que eu possa medir. E aí tem dois na quantitativa, tá? Então, a quantitativa se divide em quantitativa discreta e contínua. E, gente, às vezes a gente aprende assim, discreta, é que não faz alarde, né? Mas aqui não, o discreto, a gente vai estar falando principalmente algo que resulta de uma contagem. Então, por exemplo, qual o número de filhos? 1, 2, 3, 4, 5. Você não pode ter 2,7 filhos, né? Não faz sentido. E então é discreto. Já a contínua, ela tem uma medição, a altura, o peso, o tempo, a temperatura. Então, a pessoa pode ter 60 quilos, pode ter 61,2, 60,53. Então, você tem aí uns fatores que têm uma fração numa escala contínua. Então, discreto, se a gente puder falar assim, eu tenho contagem. Contínuo, eu tenho uma escala, tá bom? Então, macete. Quantitativa discreta, eu conto. E a quantitativa contínua, eu meço, eu faço a medida, ok? Gente, eu não imaginei que esse vídeo ia estar tão grande. Então, as variáveis na pesquisa em psicologia, de acordo com como a gente estava falando aqui. Então, a gente tem as variáveis nominais e as variáveis ordinais. Então, lembra que a gente falou que variáveis são as características que a gente pode observar, tá bom? Então, quando a gente fala... Eita, acho que eu voltei aqui no... Gente, quando eu fiz o slide, eu acho que eu acabei voltando aqui, tá? Mas quando a gente tem... Agora sim, nominais e ordinais eu acho que eu não fiz, gente. Espera aí, deixa eu olhar aqui. Fiz a discreta de novo. Ai, que eu não fui passando o slide, ó, a doida, né? Fui falando sem passar os slides. Então, vou até passar devagar para vocês, porque eu fui falando ali e quando eu cheguei aqui, fui falando e eu esqueci de passar, eu acho que o slide para você, não é isso? Vocês, acho que não passei essa daqui, tá ok? Então, tá aqui para você, quiser ver. E aí, agora a gente vai falar das variáveis nominais e ordinais. Então, o que é? Vamos começar da ordinal, que está do lado direito. Ordinal, primeiro, segundo, terceiro, ordem.
tá bom? Então tem uma ordem. O que é isso? Quando a gente fala, por exemplo, satisfeito, muito satisfeito, feliz, não tão feliz, ou qualquer coisa assim, a gente chama ordem crescente, certo? Então, eu estou insatisfeito, pouco satisfeito, nem satisfeito, nem insatisfeito, satisfeito e muito insatisfeito. Você tem uma ordem crescente, tá? De certa forma, também, quando você tem alguns dados como cor dos olhos, categorias, né, estágio de uma doença, isso é ordem apenas, tá? Agora, nas nominais, você não tem uma ordem. Então, por exemplo, cor dos olhos, né? Verde, azul, marrom, né? Castanho. Você não tem aí que o castanho é maior do que o azul, que é maior do que o verde. Não tem essa questão de ordem. Então, a nominal, as categorias não possuem uma ordem, ok? As ordinais, elas têm uma ordem, uma sequência clara. Então, eu consigo comparar. Então, eu consigo dizer, ó, tá muito satisfeito, tá insatisfeito. Tem uma escala, ok? Dados brutos e estatísticas descritivas. Gente, nesse momento aqui, deixa eu ver aqui se eu não esqueci nada. Ah, sim, eu peguei antes disso, agora que eu peguei aqui uma anotação. Ó, a mesma característica pode mudar de classificação, então a gente está falando de variáveis nominais e ordinais, né? Então, por exemplo, a idade em anos, 18, 19, 20, 21, ela é quantitativa. Faixa etária, você tem entre 18 e 25, 26 e 32, sei lá o quê? Ela é ela é ordenada. Então, só para lembrar que de acordo com o que a gente coleta, ela pode mudar a classificação dela. E aí, agora sim, a gente vai para os dados brutos e estatística descritiva, gente. Então, assim, quando a gente recebe os nossos questionários, as informações que a gente está ali vendo estão brutos ainda. A gente não consegue organizar, ver quais são os parâmetros, os padrões, né, que acontecem ali. Quando a gente começa a tratar esses dados, a olhar para eles, a prestar atenção, aí a gente está falando da estatística descritiva. Então, dados brutos, tá, o questionário do jeito que a gente recebeu. E aí, a estatística descritiva, quando eu começo a trabalhar e organizar essas informações, seja a tabela de frequência, seja um quadro com as informações, a gente começa a trabalhar esses dados, a gente chama de estatística descritiva. Então, a gente começa a arrumar a casa, né? Então, a gente começa a perceber, assim, que estava lá, satisfeito, insatisfeito, isso aqui. 10 pessoas colocaram muito insatisfeito, 12 pessoas pouco satisfeito, 38 pessoas muito satisfeitas. Então a gente começa a quantificar, a trabalhar essas informações, a dar uma organizada na casa, tá? E aí tem dois tipos de análise para isso. Univariado, ó, uni é único, é um. E bivariado, ó, bi, dois, tá bom? Então, univariada, eu vou olhar uma variável. Eu vou tentar entender esse dado aqui, essa informação. Então, qual é a idade dos participantes? Eu vou analisar só a idade. Agora, na bivariada, eu vou olhar duas. Então, por exemplo, tem a relação entre faixa de renda, ou seja, faixa de salário, e o uso de restaurante popular? Percebe que eu estou olhando faixa de renda, eu vou ter que saber assim, qual a sua faixa de renda, né? Até um salário mínimo, de 2 a 3, enfim. E uso o restaurante, não uso o restaurante. E perceber, nossa, o pessoal até 3 salários mínimos usa o restaurante popular. Ou acima disso, não, vai para restaurante, come em casa, leva marmita, o que for, tá bom? Então a gente vai organizando numa tabela para que a gente possa ver. Nesse caso aí vai ter que ter dupla entrada, faixa salarial com o uso do restaurante. Então percebe que eu vou estar olhando duas variáveis, ok? Ufa! E agora, então, para lembrar, tá, gente? Eu trouxe aqui esses conceitos-chave, então bem pequenininhos, mas
eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você baixar esses slides, se você quiser, baixar esse quadro aqui também, de né, uma letra maior, mas assim, foram algumas palavras que eu fui pesquisando, né, para trazer. Não que você precisa memorizar essas coisas todas, mas são conceitos que estavam lá no nosso material. Então, gente, em suma, nesse vídeo que está chegando já a 50 minutos, população ao todo, amostra é uma parte, parâmetro descreve população, estatística descreve a amostra, não a amostra to, tá? A amostra. E eu espero que tenha sido útil esse vídeo para você estudar junto com os slides, junto com a sua forma de estudar também, para que a gente possa caminhar juntos. Eu aceito também orientações, dicas, sugestões aqui nos comentários. Sempre ajuda para que a gente possa avançar no conhecimento. Então, mais uma vez, se você achou útil, se você acha que pode mandar para alguém que também está tendo contato assim inicial com a estatística aplicada aqui, foi a psicologia, mas se vocês perceberam, nem chegou a psicologia, então a estatística inicialzinha dos babies, você pode compartilhar esse vídeo, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.